E o Flamengo tá dando mole, tem reviravolta aí na renovação de Arrascaeta que tá irritando o staff do jogador e a gente vai dizer o motivo e dar todos os detalhes no vídeo de hoje. Tem o Flamengo ganhando concorrência por atacante, tem a multa confirmada para Gonçalo Plata e a tia Leila aprontando de novo. A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. O Flamengo continua a preparação aí para a próxima partida contra o Santos no dia 9, nesse domingo às 6h30. Inclusive tem a parcial de ingressos aí, que não chega mais a ser parcial agora, mas que tá sensacional com ingressos esgotados. A gente vai dar mais detalhes aqui durante o vídeo. Depois tem Flamengo Sport no dia 15 e depois da data FIFA 19 de novembro, Fla-Flu, né? Seguido aí do Flamengo e Bragantino e depois temos Fla e Galo no dia 25/11, antes, né? A última partida antes da final da Libertadores. Final aí de temporada, com o Flamengo dando umas rateadas, mas por outro lado o Palmeiras segue firme, venceu ontem o Santos por 2-0, no primeiro tempo 0-0, chegou a dar alguma esperança. De qualquer forma, o Brasão precisando fazer muitas defesas ali, mas é o que eu falei ontem e a gente não podia esperar nada muito diferente disso. O Palmeiras é muito consistente, consegue manter um nível de futebol muito parecido em todas as partidas, um nível de intensidade muito parecido. E isso acaba mantendo, né, fazendo com que eles mantenham essa frequência aí de vitórias. Então, o Palmeiras agora abre 3 pontos de vantagem para o Flamengo, com 2 vitórias a mais. Isso significa que mesmo que o Flamengo tenha uma rodada perfeita, que é o Flamengo vencendo e o Palmeiras perdendo, o Flamengo empata em pontos e ainda fica uma vitória a menos. Ou seja, o Flamengo precisa de uma rodada perfeita e mais uma rodada com pelo menos um ponto a mais somado do que o Palmeiras. Então, vai ficando cada vez mais complicado. Faltam 7 rodadas agora para o final, mas eu acredito ainda na possibilidade. Porém, o Palmeiras tem muito essa questão mental, essa questão aí de uma frequência muito linear de desempenho e de foco nas partidas, coisa que o Flamengo está deixando muito a desejar e pode acabar entregando o Campeonato Brasileiro por conta disso. Enfim, vamos mudar de assunto aqui, porque a expulsão de Gonçalo Plata está repercutindo ainda. A expulsão dele, que comprometeu o empate do Flamengo contra o São Paulo, reacendeu o debate sobre o desempenho dele, que tomou o 3º cartão vermelho em 2 meses, tem média de gol atual igual a de Juninho, que é reserva desde abril. Com exceção de Pedro, vice-artilheiro da equipe com 15 gols em 37 jogos, os atacantes do Flamengo somam apenas 39% dos 115 gols marcados em 2025. Luiz Araújo, com 12 gols, é o 3º maior artilheiro, mas não marca desde 15 de outubro. O meia Arrascaeta lidera a artilharia da temporada e foi decisivo novamente ao marcar e participar da jogada do 2º gol contra o São Paulo. Então, tá aí. Essa questão do Plata, a gente vai falar hoje ainda que ele tem a multa confirmada. Mas a questão para mim aí dessa quantidade de gols do Plata não é nem disciplinar dele. Aí é escolha de posição do Felipe Luiz.
Plata não é centroavante. Até o Juninho, que foi citado aí, talvez seja uma melhor opção para jogar ali centralizado do que ele. Ou ele, ou o Alacian, porque o Plata ele não é centroavante. Não adianta querer cobrar a quantidade de gols do Pedro pro Plata. O Plata ele joga centralizado ali, mas é aquele cara móvel. O Felipe Luiz quer é que ele seja esse cara móvel ali. Então ele não vai ter mesmo essa quantidade de gols ali. Enfim, vamos falar agora aqui dos ingressos esgotados, porque saiu mais uma parcial da venda de ingressos para a partida do Flamengo contra o Santos, às 6h30 da noite desse domingo. Mais de 155 mil entradas foram comercializadas para a partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão. Expectativa é que tenha mais de 60 mil pessoas no estádio, então, mesmo com essa turbulência aí no desempenho recente do Flamengo, casa cheia, o Flamengo vai ter aí Maraca lotado no domingo contra o Santos e tem que ir para cima. O Santos está preservando o Neymar aí, preservou nesse jogo do meio de semana para ele jogar contra o Flamengo, então mais uma vez o foco é sempre no Flamengo, né? Por quê que poupa contra o Palmeiras para botar contra o Flamengo? Enfim, mas o Neymar, a questão aí não é nem o futebol dele em si, é o jogador do Flamengo parar com essa coisa de ficar tirando fotinho, de respeitar muito, tem que marcar igual marca qualquer jogador. Se tiver que chegar duro, vai chegar, marca em cima, dá o tranco, joga pra fora do campo, não sem ficar de muito carinhozinho, de muito mimimi com o Neymar, não. Tem que chegar, vencer o jogo, precisar dar no meio dele, dá, mas vai vencer o jogo. Então, sem muito tratamentozinho especial pro Neymar, e é o que deve acontecer, é o que a gente espera que aconteça no domingo à noite. Carrascal, depois da partida, ele não relatou dores na costela, só que de qualquer forma o departamento médico quis levá-lo ao DM para fazer um exame e ainda informa que ele não está totalmente recuperado, mas ele vai fazer um novo exame para confirmar que de fato a lesão está 100% já sarada, que ele não tem nada mais. E é uma boa notícia o fato de ele não ter sentido dores depois do jogo, então a expectativa aí que Gonçalo Plata, Jorge Carrascal fique à disposição aí nos próximos jogos e até daqui para o fim da temporada. Agora sim, Flamengo vai multar Gonçalo Plata por expulsão considerada estúpida contra o São Paulo. Cartão vermelho recebido pelo equatoriano contra o Racing já havia incomodado internamente. No entendimento dos bastidores, Plata vem prejudicando a equipe, colocando o time à disposição por conta de sua imprudência. Informação aí do Mauro César, trazendo a confirmação de que de fato vai haver aí a punição, né? A multa para Gonçalo Plata. Normalmente isso é 10% do salário, o que é bastante significativo, né? Ainda mais contando o salário desses caras aí, é uma grana alta. Com gol marcado contra o São Paulo, o Arrasca agora se tornou de forma isolada o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Ao todo são 95 gols para o Uruguai. Ele ultrapassou o Doval, que balançou as redes em 94 oportunidades pelo Flamengo. Tá aí. Arrasca, mais uma vez, né, colocando o nome dele na história do Flamengo e na história no topo, nos episódios mais felizes e mais marcantes aí da história do Mengão. O Arrascaeta tá lá e merece sempre o reconhecimento. E a gente vai falar sobre ele hoje, logo que a gente entrar na parte do mercado da bola. Eu vou trazer uma notícia que está me preocupando muito em relação à renovação que já era dada como certa para todo mundo, mas tem uma reviravolta aí que eu vou trazer já para vocês. Fala agora de Samuel Lino sobre a expulsão de Plata contra o São Paulo. Não vamos deixar de apoiar o jogador, lógico, não vou mentir, a expulsão dele nos prejudicou, pois tomamos o empate. Plata é um garoto novo e tenho certeza que ele vai aprender. Tá aí. Vamos ver a fala do Lino, que é meio que protegendo, mas já deu uma pressionadinha maior do que, por exemplo, a fala do Felipe Luiz, né, que passou um pano geral para ele. Confirmada a escalação aí dos 4 uruguaios na pré-lista do Uruguai, a lista final sai depois do jogo domingo, mas De La Cruz, Varela, Vinha e Arrascaeta estão convocados
para a seleção uruguaia, e se isso se confirmar, se os 4 forem confirmados na lista final, o Flamengo fica sem eles 4 também para o jogo contra o Sport. Tá difícil esse negócio de data FIFA, hein? O Flamengo aí perdendo um time inteiro praticamente. Matheus Gonçalves, que tá lá na Arábia agora, que foi vendido pelo Flamengo, deu uma provocada no Felipe Luiz. Ele, depois da vitória do Al-Ahly, do time dele, com o gol dele, postou nas redes sociais aí um compilado com vários lances dele, com gols e tudo mais, e colocou na legenda anárquico. Por que isso? Porque o Felipe Luiz, em alguns, pelo menos um jogo em que o Matheus Gonçalves entrou, foi questionado e tudo mais, ele falou que o Matheus Gonçalves é um jogador anárquico, que significa que é um jogador que não respeita muito o que é imposto, não respeita regras, faz o que quer. E aí, de certa forma, acabou queimando o Matheus Gonçalves publicamente em relação a isso. E o Matheus Gonçalves respondendo na bola lá na Arábia, será que ele no Flamengo não estaria ajudando mais hoje? Enfim. Tia Leila, muito generosa. Muito generosa, tia Leila. Mirassol enfrentou o Fluminense agora na quinta-feira, ontem. Viajou para o Rio de Janeiro, adivinha com o avião de quem? Avião da tia Leila, que alugou o avião para eles, repetindo o que aconteceu antes com o Vasco, que já usou o avião da tia Leila do Palmeiras, com dias de antecedência de um confronto entre os dois times. E aí, nesse caso, se repete. O Mirassol enfrenta o Palmeiras no fim de semana e aí, coincidentemente, usou o avião deles agora para jogar no Rio de Janeiro. É claro que não é dado, tá? Pelo que sai aí na imprensa, foi um aluguel. Só que é muito estranho, né? Porque exatamente essa empresa, na semana, provavelmente fizeram um preço muito camarada, muito generoso para o Mirassol estreitar os laços aí com o Palmeiras dias antes do jogo entre os dois clubes. Segue a tia Leila e os verdes tentando dominar tudo do jeitinho deles, né? Enfim, e agora uma ótima notícia, o Pedro iniciou atividades em campo nessa quarta-feira. O Flamengo ainda não confirma a presença dele na Libertadores, mas o panorama é muito positivo. Ele ainda não treinou com bola, mas ele já fez um trabalho de campo ali, ainda com o braço mobilizado, é claro. Ele está se recuperando da lesão aí e tem sentido cada vez menos dores, segundo relatos dele. Eu tô muito otimista, para mim já é certo que o Pedro joga. Faz só ainda a pendência que tem a comissão de arbitragem aprovar a proteção que o Flamengo desenhou ali, para submeteu a aprovação ali da comissão de arbitragem para dar o ok que o Pedro possa jogar com essa proteção. Então, a tendência é que ele já volte aí aos gramados nas próximas semanas para ganhar ritmo ainda antes da final da Libertadores. Vamos acompanhar de perto aí esse retorno do Pedro, aguardado ansiosamente, mas a notícia inicialmente é sensacional e mantém a gente aí com uma grande expectativa para o retorno dele o mais rápido possível. E agora vamos para o mercado da bola, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos pro mercado da bola aqui, começando com uma notícia que tá me preocupando muito, tá? A renovação de Arrascaeta ainda não foi assinada. Saiu notícia em vários lugares confirmando a renovação dele, até o João Guilherme chegou a perguntar pra ele sobre a renovação, e aí como é que ele tava se sentindo e tal, ele respondeu feliz, João Guilherme da Flamengo TV.
Porém, ainda não foi assinado. O Flamengo acertou tudo com o jogador. O Boto, na verdade, acertou tudo com o staff do jogador, com o Daniel Fonseca, com o próprio Arrascaeta, deixou os valores todos acertados. E aí a última fala aí dessa conversa foi, vamos só submeter lá para assinatura do BAP, mas tá tudo certo. Porém, isso já se passam aí pelo menos 10, 15 dias, ou até mais, e não voltou ainda. O contrato ainda não foi assinado, o Flamengo ainda não anunciou essa renovação do Arrascaeta e segue a preocupação da torcida rubro-negra, porque o Arrascaeta vem melhorando cada vez mais. Arrascaeta vem se tornando aí o principal jogador, já vinha sendo considerado, mas ele com desempenho uniforme ali, muito frequente, constante, ele tem se tornado o principal jogador disparado ali, talvez do lado do Rossi. Mas é um caso que não tem que pensar duas vezes, ainda mais tendo um acordo já com o jogador. Tem que renovar, tem que assinar, já informar para todo mundo que ele fica até 2028, podendo estender até 2029, que esse foi o acordo, que foi amplamente divulgado. Mas o que está vendo? Por que ainda não assinou? Será que o BAP achou na hora que bateu na mesa dele que é caro demais? Mas será que não tinha um teto estabelecido já com o Boto para negociação? Enfim, o último caso que eu vi parecido desse foi aquele do Gabigol, que ele acertou a renovação, o contrato foi para a mão lá do Landim e acabou não renovando, e aí foi o que começou ali a gerar aquele mal-estar, aquela insatisfação do Gabigol no Flamengo. Enfim, muito complicado. A gente espera que o BAP assine logo isso e garanta o Arrascaeta por mais 3 a 4 anos no Flamengo. Espero que não tenhamos nenhuma reviravolta de fato. A reviravolta no momento é o fato de ainda não estar assinado, que todo mundo já tinha certeza que estava, porém não houve ainda o anúncio oficial, justamente porque não voltou ainda esse contrato assinado da mesa do BAP. Então, Luiz Eduardo Batista, por gentileza, assine logo esse contrato, porque não faz sentido nenhum não assinar esse contrato aí. Flamengo ganha concorrência por atacante, Corinthians entra na briga por Talisca e busca acerto com o jogador. Flamengo, no momento, não prioriza o Talisca, como eu trouxe ontem. O Flamengo até mantém o Talisca na lista, porém não tem vontade de pagar pelo jogador, não pretende pagar por ele. A chance do Talisca vir ao Flamengo é caso o Flamengo consiga um acerto com ele para fim de contrato. O contrato dele acaba no meio do ano que vem. Agora, se outro time for até o Fenerbahçe e conseguir a liberação dele, pro Talisca pode ser mais interessante, porque ele tá querendo jogar a Copa do Mundo ainda. E aí pode ser a última oportunidade dele jogar a Copa, ele tem 31 anos. Então a gente fica aí no aguardo, vai vendo o que dá. Prioridade no Flamengo mesmo agora, em relação ao Talisca. O Talisca eu trouxe até, porque o pessoal vai falar, mas você falou que o Flamengo tem salário acertado. Sim, o Flamengo perguntou qual é a base salarial do jogador, fez uma contraproposta ali nas conversas com o staff do jogador e chegaram a um acordo ali. Ok, vamos, isso aqui então a gente considera razoável para o Flamengo, mas vamos tentar a liberação com o Fenerbahçe. E é isso, tentar a liberação. Não é negociar pagamento. Se o Fenerbahçe não aceitar liberar, aí o Flamengo vai fazer um pré-contrato com ele para chegar no meio do ano. Porém, durante esse período aí, se outro time acertar com o Fenerbahçe, aí sim ele pode chegar já em dezembro para janeiro, e aí o Flamengo perde a chance de fazer esse pré-contrato com ele. Vamos ver o que dá. Agora, por outro lado, o Flamengo, que não prioriza o Castellanos, ele prioriza e muito, aliás, que não prioriza o Talisca, prioriza e muito o Castellanos. A informação é que o Flamengo trata ele como prioridade, tem negociado bastante com o staff do jogador, muitos detalhes para ganhar tempo. A ideia do Flamengo é que ele já sabe que deve ser uma negociação bem exaustiva com a Lazio, mas do lado do jogador e do staff, o Flamengo já tem acelerado bastante qualquer detalhe que seja necessário para conseguir focar só com a Lazio depois que tiver tudo equacionado.
Tualazzi, o Boto já vem tentando em alguns momentos reuniões, tem encontrado dificuldade porque lá na Europa é início de temporada, eles estão ainda planejando muita coisa para o ano, porém isso pode ser um agravante para não liberação do Castellanos por conta de uma necessidade de reformulação do elenco no meio da temporada. Se o Castellanos sai lá em dezembro para janeiro, eles têm que jogar a segunda metade da temporada sem ele, e aí precisariam contratar jogador, readaptar, fazer a adaptação, aliás, do jogador quando chegar, fazer essa reformulação no elenco, que a gente vai acompanhar para ver o que vai dar essa situação. O Flamengo tem como número 1 de prioridade o Tati Castellanos, tem jogadores na lista aí em paralelo, tem Richarlison, tem Gabriel Jesus, tem o Beltrán, agora que foi mencionado essa semana pelo paparazzo rubro-negro também, entre outros nomes. Tem o Talisca, mas o Talisca já não seria para a próxima janela, só se o Fenerbahçe aceitar liberar sem custos. Mas o Talisca entra agora com essa concorrência do Corinthians. A princípio saiu até no jornal o Dia, se eu não me engano, que ele tinha meio que rejeitado Bahia e Corinthians. Mas acho que se o Corinthians consegue se acertar com o Fenerbahçe, tem chance grande dele optar por vir para cá, para o Corinthians mesmo. Então vamos acompanhar o desenrolar aí dessa situação toda e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Antes de eu finalizar o vídeo, vou lembrar vocês algumas coisas aqui. Primeiro, para você dar o like no vídeo, para você se inscrever no canal. Todo dia tem pelo menos aí 5 a 6 mil pessoas passando por aqui. E nem 1/10 disso se inscreve no canal para ter todas as notícias do Mengão todos os dias. Então, galera, vamos ficar esperto, ativar o sininho, se inscrever no canal, dar o like, para vocês receberem todos os dias esse nível de detalhe das notícias do Flamengo que eu não vejo em outros canais. Então, fica ligado, dá o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Também não esquece, de você que está no celular, arrastar os comentários para o lado e dar o hypar. Isso me ajuda também a fazer o vídeo chegar para cada vez mais gente. Se você puder me dar essa moral, vai me ajudar muito, beleza? Agora sim, por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!